Então, esse é o projeto TAC-Time, né? Então, TAC vem da palavra tactile e time é da palavra tempo, né? Tempo em inglês, onde que a junção deles, então, dá um nome TAC-Time, que o intuito é aumentar a produtividade da costura, né? Aqui a gente está focando somente em costura, né? Porque sabemos que hoje a costura é o maior gargalo da indústria têxtil e é onde que tem maior necessidade de implantação de tempos e métodos, cronoanálise, acompanhamento de produtividade e eficiência, né? Mas esse projeto pode ser reaplicado a qualquer área, tanto da indústria têxtil como qualquer outro segmento também. A ideia é sair de uma célula. Quando a gente fala célula, pode ser uma facção, pode ser uma célula de costura de uma indústria, enfim, qualquer segmento, né? Uma célula desorganizada, onde que não há acompanhamento de produtividade, onde que a gente vê gargalos, né? A gente vê acúmulo de peças entre os processos, ou seja, falta balanceamento, né? Para uma célula organizada, balanceada e produtiva e eficiente, tá? Isso através da metodologia, então, TAC-Time. Como é que funciona a metodologia? Inicialmente, então, a gente vai ter que ter o cadastro das operações. Então, aqui eu tenho o cadastro das operações, o tempo das operações e o tempo total. Então, como é que vai funcionar? Depois na plataforma vou mostrar. A gente vai ter um banco de dados de operações pré-cadastradas, né, de produtos com tempos e métodos certinho, mas nada impede da pessoa também fazer, tá? Mas tudo se inicia no cadastro de operações. Então, a gente vai ter o cadastro de operações e os tempos dessas operações, tá? Depois eu entro em detalhe na metodologia utilizada aqui. Então, aqui a gente vai ter 5 minutos e 60 centésimos aqui para contabilizar nessa peça, tá? Depois disso aqui, então, a gente vai fazer o balanceamento da célula. Então, pensa numa uma célula onde eu vou ter 6 costureiras, né? Só que eu vou contar apenas 70% da eficiência dessa célula. Esses 70% é do cadastro setor. Por quê? Porque a célula nunca chega em 100%. Então, para mim contabilizar o custo dessa peça, com base na cronoanálise, eu vou considerar apenas a eficiência de 70%, tá? 6 costureiras a 60 minutos, a gente tem 360 minutos por hora disponíveis, né? Como eu vou considerar apenas 70%, 252 minutos disponíveis por hora. Dividindo isso pelo tempo da peça, a gente está falando então uma produtividade de 45 peças por hora para este modelo. Então, se a célula alcançar 45 peças por hora, a gente vai ter então uma eficiência de 100% aqui nessa célula, ok? Vamos considerar um custo de 60 centavos o minuto, então a gente está falando de R$ 3,36 a peça. Então, aqui a gente já resolve um grande problema das facções e confecções. Determinar o preço de costura. Então, com base até aqui, eu já resolvi um problema. Determinar o preço de costura dessas peças, né? E depois a gente vai então para a prática. Então, aqui na célula, ela conseguiu fazer 52 peças por hora, uma média, né? Então, a gente está falando de 7 peças a mais por hora na média, né? Que são vezes o valor unitário, a gente está falando de R$ 23,52 a mais por hora. Isso no final de 5 dias, que é no final de um período, uma semana, a gente está falando em R$ 823,20. A ideia é que a gente resguarde 20% desse valor para a empresa, fazer um reinvestimento, né, e também para uma margem de segurança, e esses 658, então, a gente distribua nas costureiras. Então, o processo de distribuição desse valor de R$ 658,56 na célula, ela vai ser com base na meritocracia. Então, se a gente está falando que uma meta mínima para ser alcançada é de 70%, que é o que eu estou considerando, então, somente as operadoras que alcançarem 70% ou mais vão ser beneficiadas desse prêmio, ou seja, elas vão receber esse prêmio. Obviamente, isso pode ser configurado por empresa, cada um determina um percentual e aonde pode alcançar ou não, né? Então, imaginamos esse cenário. A costureira A ela tem 70%, a costureira C tem 120% e a costureira F tem 50%. Se eu distribuísse apenas proporcionalmente, dividisse esse valor por 6, essa costureira C ela jamais alcançaria novo esse percentual, porque ela vai olhar para a costureira F e dizer, pô, se ela recebeu o mesmo tanto que eu e eu me estourei em trabalhar ela, não vou mais fazer isso, né? Então a gente estaria nivelando os operadores por baixo. Dessa forma a gente vai estar incentivando o aumento de produtividade e da eficiência, né? Então aqui somando os percentuais, aí eu vou desconsiderar então a costureira D e a F e vou considerar somente os demais. Então perceba que a costureira C ela ganhou R$ 122, enquanto a costureira A, que teve apenas 70%, ela ganhou 129, tá? E da onde que vem esses apontamentos hora em hora? Eles vão vir então de uma tela, que daí é o nosso projeto junto com o Senai.
tá? Então a gente vai ter essa tela que a gente vai ter que desenvolver. Essa tela vai ser em Android, né? Vai ter que ter instalado um aplicativo ou acessado via navegador. Aqui a gente vai ter que definir isso junto com os engenheiros, né? E a gente vai estar então conectando outros hardwares a elas que vão dar o input de produção hora a hora. Que seja a própria integração com a máquina, que seja um sensor de pilha, onde eu posso contar as pilhas, que seja um botão, né? Aqui eu dei alguns exemplos, né? Um contador de pilha, a conexão com a máquina, um botão físico, um fim de curso, um sensor, um pedal, um leitor código de barra, né? Uma balança, né? E aqui a gente pode até estar pensando em outros setores que não têxtil, que seria o sensor de corrente, né? E sensor de vibração, tá? Ele vai ser então um Android, tá? Da mesma forma que eu vou acessar através desse equipamento, eu também posso acessar através de um tablet ou de um iPhone, ou de um celular, perdão. Né? Então ele vai ser responsivo, tá? Essa tela já é responsiva, ela já existe, né? Com isso, então, a gente vai ter o nosso controle de eficiência em tempo real, nossa produção mais nivelada através do balanceamento e aumentando então produtividade, né, através do aumento da eficiência e através da metodologia da cronoanálise. Então essa aqui é a parte de software da ferramenta TackTime, que já tem muita coisa desenvolvida, principalmente a parte de back-end, de validação, né? E fiz questão de deixar os front-ends quase todos aqui prontos, né? Pelo menos para estar explanando então a ideia e de qual objetivo que a gente quer chegar. Mas para mim esse não é um problema. O problema realmente seria a questão do hardware. Então aqui a gente tem uns dashboard inicial, onde que eu vou estar vendo a eficiência das células, né? A comparação de uma para outra. Aqui ainda não está funcional, tá? É apenas um demonstrativo. A minha ideia é que isso aqui depois ele possa ser personalizável por empresa também, tá? Mas com um futuro próximo aí também, eu acho que é interessante isso. Primeira coisa, como é que eu chegaria então nesse SaaS? Nós teremos dois caminhos, através de redes sociais, divulgação de site e tudo mais e através então dos parceiros. Os parceiros, então, seriam os consultores de tempos e métodos, consultores de produção, que eles podem usar essa ferramenta como base para a implantação nas empresas que eles prestam consultoria, e também eles vão servir como apoio para todo o pessoal de produção utilizar essa metodologia, porque a gente sabe que não é tão simples implantar cronoanálise, por mais que aqui a gente está falando de um formato muito simplificado, muito simples, né? Porque o intuito são as micros e pequenas empresas, né? Mesmo assim, às vezes eles requerem, né, ajuda, né? E a ideia é criar então um laço entre os consultores capacitados e os clientes, que são os consumidores finais, para que possam ser atendidos também por esses consultores, tá? Então a ideia é que o próprio cliente, o próprio consultor aqui, ele possa gerar um link dessa plataforma enviando para os clientes dele, e quando ele enviar para um cliente dele, ele terá vínculo então com esse cliente. Ele poderá ver algumas informações desse cliente, como também ganhar uma remuneração na mensalidade, uma remuneração recorrente na mensalidade, e também é a questão de horas, tá? Não há necessidade dele fazer os atendimentos do cliente pela plataforma, não é esse o intuito. Mas a plataforma poderá também contratar a hora dele de consultoria nas empresas, seja essa remota ou presencial. Deixa eu explicar melhor. Então tudo começa com um cadastro. Ele vai fazer o cadastro aqui da empresa, o cadastro dele como empresa, como consultor, né? E esse cadastro ele vai servir de níveis, ele vai trabalhar com níveis ouro, prata, bronze, platina, ou seja, conforme ele vai sendo mais experiente na plataforma, ele vai subindo o nível dele, tá? E aqui ele já consegue ver o card de como os usuários da plataforma verão o card dele, tá? Podendo botar uma foto e o contato direto do WhatsApp dele, tá? Ele enviará as documentações, então seu certificado de graduação, os cursos que ele realizou, para comprovar realmente a sua qualificação, né? Após esse processo, a gente vai estar liberando então a plataforma de curso para ele, aonde que ele fará então o curso de capacitação da metodologia.
Então aqui a gente está falando uma metodologia específica, então ele precisa ser capacitado. Então ele vai ter todos os cursos dele aqui, esses cursos vão ser através de videoaulas. No final das videoaulas, então, ele vai fazer uma prova, né, onde que emite, após um percentual de aprovação mínima de 75%, ele estará então liberado para divulgar o card dele para consultorias, assim como liberado para gerar link para os clientes dele. Com isso, ele consegue também ver a gestão financeira dos clientes dele. Ele consegue ver quem pagou, o percentual que ele está ganhando de recorrência, o quanto ele está ganhando, quanto ele ganhou no mês, qual é a previsão dele no mês seguinte, né? A ideia também é auxiliar esses consultores financeiramente, né? Para que eles também tenham uma recorrência mínima mensal. A gente consegue ver aqui também horas de consultoria, né? Quais são as empresas que ele prestou consultoria dentro da plataforma, tá? O que eu quero dizer dentro da plataforma? Como é um SaaS, a pessoa vai ter que contratar pacote. Vai ter o pacote básico, intermediário e elaborado. Um prêmio, vamos chamar, a gente não definiu o nome ainda, né? E nesse prêmio, ele vai ter os cursos de capacitação e vai ter horas de consultoria. Então, o usuário ele vai poder escolher os consultores, né? E esses consultores eles vão receber essas horas pela plataforma, mas nada impede dele fazer outras horas por fora, sem registro nenhum na plataforma. Não há essa obrigatoriedade, ok? Daí aqui ele vai então confirmar o uso de hora, né? Salvar aqui e ele vai poder também gerar um link para fazer uma pesquisa de satisfação para o cliente dele, para aumentar a pontuação dele, aumentar as estrelas dele, enfim, né? Então ele envia o link para quem ele quiser, né? E ele vai ver então essa classificação dos clientes aqui. Ele também terá à disposição dele materiais de marketing aqui, onde ele vai poder baixar e publicar nas redes sociais dele. Periodicamente a gente vai estar enviando então novos materiais aqui nessa plataforma. Ele poderá ver as avaliações, quem avaliou ele ou não, né? Quem avaliou positivamente ele ou não. Claro que se tiver alguma coisa grotesca, o sistema automaticamente já vai bloquear, não vai permitir essa divulgação, né? Mas aqui ele pode avaliar então e depois liberar então quais as avaliações ele quer que realmente suba ali para o perfil dele ou não. E como é que o usuário vai achar o consultor então? Então aqui a gente tem aqui em cima, ali eu falei como consultor, né, que seriam os parceiros, né? E aqui a gente vai falar como usuário. Então eu tenho um botão consultores. E vão estar aparecendo então esses cards, os cardzinhos que eles criaram aqui dentro, né? Que eu vou então poder estar solicitando uma cotação, caso eu já não tenha a hora disponível, né? Ou se eu tiver a hora disponível, eu vou estar fazendo então essa cotação, né? Eu posso ver a questão presencial, então através dos filtros eu posso escolher a cidade, o estado, né? Ver a questão de avaliação, níveis e tudo mais. E eu vou poder então estar optando entre presencial, né? Então os consultores vão dizer quais são as cidades que eles atendem presencialmente, ou então a questão remota também, para quando não tem alguém que atenda na minha região. Então a ideia é entregar para o nosso cliente, né, as indústrias, não somente a metodologia, a capacitação, mas também as operações prontas mastigadas, ou seja, um banco de dados que a gente vai disponibilizar e criar um ecossistema onde que as pessoas podem compartilhar o conhecimento dela, as operações dela. Ou seja, se você quer receber, né, algo pronto, você também vai ter que entregar algo pronto para o seu próximo, tá? Como é que a gente faz isso? Então, primeira coisa, ele vai ter que se capacitar. Então, aqui a gente vai ter treinamentos, né? É no mesmo padrão que o consultor faz, né? Que é o parceiro, onde que ele vai ver as videoaulas aqui. Após ver as videoaulas, ele pode inserir algum comentário, tudo mais, e ele vai então fazer a prova também, da mesma forma que o consultor, só que aqui são cursos específicos para consultor, parceiros, e aqui cursos específicos para o usuário geral. Após isso, ele vai ter que cadastrar os produtos dele, tá? Ele pode estar cadastrando os produtos, ou se ele não quiser cadastrar produtos, ele pode simplesmente usar os produtos padrões aqui da plataforma. Então vamos aqui em bibliotecas compartilhada, banco de operações. Aqui eu já tenho a quantidade de produtos disponíveis para ele baixar, a quantidade de operações e a quantidade de empresas colaboradoras, né? Aqui, como eu sou uma empresa também, ele já está me dando que eu sou o nível 2, né? Já publiquei três produtos. Caso eu queira publicar um novo, basta eu vir aqui em publicar,
escolher qual é o produto que eu quero, acrescentar umas fotos, né? Ele vai dizer aqui o que eu vou levar, o que eu não vou levar, que eu vou ocultar, né? Aqui enviar então para análise e vai estar então enviando para análise da administração da plataforma. Obviamente vão ter telas específicas da plataforma, aonde que a gente vai estar então analisando esses envios e liberando para os demais usuários, ok? Então aqui, por exemplo, eu quero ver essa calça jeans aqui. Legal, eu poderia clicar aqui e já ver a operação dela, né? Ou então eu quero consultar aqui, né? Então eu posso vir aqui em consultar, eu vou digitar aqui gola, aqui ó, camiseta gola básica. Então aqui eu posso ver a pontuação dele, né? A empresa, quantas importações já foram feitas, 412. Eu clicando aqui eu poderia ver a foto do produto, as operações para ver se condiz com o produto que eu quero, a avaliação dos demais usuários que baixaram, as fotos que eles compartilharam e o histórico de estrelas que eles colocaram aqui também. Eu consigo ver aqui então outros dados estatísticos, quais são as máquinas utilizadas e as linhas de costura utilizadas. Então, o sistema também ele vai calcular o consumo de linha por peça, que é um outro problema que as costuras, né, as facções e as confecções têm para calcular o custo de costura da linha, né? E aqui vai ter então todo o histórico de alterações, né, de versões desse produto, ok? Aqui basta clicar em importar. Ele vai escolher em qual unidade, porque eu posso ter mais de um CNPJ aqui na mesma base, ele é multi-CNPJ. Dou um avançar. Aqui, então, quais são as máquinas. Se tivesse alguma máquina que faltasse cadastrar, ele habilitaria o botão aqui para mim cadastrar. Aqui o produto, então, ele vai cadastrar esse produto. Eu não posso reaproveitar um produto que eu já tenho cadastrado, tá? Depois sim, eu posso duplicar essa sequência operacional para um produto cadastrado, mas para importar eu prefiro que seja o produto básico, porque eu não posso deixar ele alterar. Se ele alterar, ele vai bagunçar o padrão, depois ele não sabe mais o que é padrão e o que não é. Tá? Então, visando já no usuário final, que eu já tenho uma larga experiência nisso, a gente vai chumbar, não permitir ele fazer alterações nos produtos base, que serve para ele fazer o cálculo ou duplicar para os produtos que ele cadastra e fazer alterações. Aqui então tem todas as operações. E aqui então um resumo aqui do que vai ser feito e finalizar, pronto. O produto já está disponível para ele utilizar nessa plataforma dele, ok? Após ele importar, existem dois caminhos a serem feitos, né? Primeiro, eu vou fazer então o balanceamento dessa célula, ok? Vou fazer o balanceamento dele. Depois de fazer o balanceamento dele, eu tenho que distribuir para os terminais, tá? Que são os hardwares que nós vamos criar, então, que vai estar em cada máquina, né? Eu posso fazer essa distribuição aqui, operador, ou só fixar, por exemplo, só fixar a operação e deixar que a líder fixe o operador. Aí, no caso, o layout vai ficar assim, ó, vai ficar sem nome, né? Quando não tem um operador definido, ela coloca o operador lá no terminal. Ou eu posso já fixar o operador aqui também para que fique pronto já para ela iniciar o trabalho. Vai ficar o critério. Aqui a gente tem a questão das células e os terminais, então, para mim fazer o vínculo. Como é que o usuário vai ver esse terminal lá na máquina? Então, aqui em chão de fábrica, nós temos o painel da operadora. Então, perceba que aqui eu estou numa tela grande, né? Vou diminuir a tela. Eu não vou conseguir diminuir porque senão vai fugir aqui a gravação, tá? Mas aqui ele é responsivo, tá? Ele vai ficar de acordo com o tamanho da tela, né? Então aqui, ó, ele já está, como eu já tinha entrado nesse terminal, ele já está vinculado ao terminal 8, esse equipamento, perdão. Porque quando eu ligo o equipamento na máquina, ele vai vir assim, ó, ele não vai estar ligado ao terminal. Então eu vou dizer, esse equipamento ele pertence à célula 2, terminal 9. Então ele vai vincular ao terminal 9 da célula 2. Aqui ele já traz a operação, a ordem de produção, a operação e a operadora pronto. Por quê? Porque isso já foi feito aqui nesta tela. Se não tivesse feito aqui nessa tela, eu conseguiria fazer esse processo aqui no terminal, né? Poderia bipar a barra, né? Bipar o QR Code, ou talvez até trabalhar com RFID quando é operadora, ou eu faço isso previamente no terminal. Então vai ser a escolha do usuário. Inseri essas três informações básicas, cliquei em confirmar. O terminal então está pronto para iniciar. Cliquei em iniciar,
ele vem grande assim porque ele vai ser responsivo, e a ideia é que seja um tabletzinho pequeno, né? Um, um terminalzinho pequeno. Nesse formato aqui, ó, consegui diminuir um pouco, porque ele é responsivo, né? Então, de acordo com o tamanho da tela, né? De acordo com o tamanho da tela aqui, ele vai ficar responsivo, tá certo? Eu posso então pausar, né? O que seria essa pausa? A pausa seria como se fosse a concessão, que é o tempo de eu ir no banheiro, o tempo de eu tomar água. Eu não vou precisar informar o que eu estou fazendo, apenas pausar. Fábio, essa pausa ela vai interferir no tempo de produtividade? Não, zero. Por quê? Porque quando eu cadastro uma operação, eu já boto tempo de concessão. Ela serve apenas para mim aferir as concessões que eu coloco no cadastro da operação, para ver se está de acordo aquele percentual com a realidade da minha empresa ou não, tá certo? Então eu vou poder ter uma acuracidade até no tempo da concessão, tá? Voltei, dei um reiniciar. Um outro motivo da pausa também é porque às vezes o operador ele está mais de uma máquina, né? Então ele pausa nesse terminal, ele vai em um outro e dá um reiniciar no outro, ou ele dá um iniciar no outro, que às vezes ele vai estar pronto para iniciar no outro, tá certo? O sistema já está preparado para isso. O mesmo operador nunca vai poder startar dois terminais ao mesmo tempo. Sempre quando ele startar um, o outro que ele tiver iniciado vai pausar automaticamente. É possível também informar as paradas. Então, quando eu clico em parada, ele vai selecionar qual é o motivo. Quebra de agulha. Então, aqui iniciou a parada por quebra de agulha. Fábio, e este tempo aqui, ele vai deduzir do tempo que eu utilizo para fazer cálculo de eficiência? Depende. No cadastro de paradas, eu determino se essas paradas elas vão ou não descontar do tempo. Então aqui é a tela onde eu cadastro as paradas, vão ter sempre previamente paradas já cadastradas, mas a pessoa vai poder então cadastrar novas, inclusive até com cores diferentes, né? Então cadastrei aqui e aqui eu vou dizer então se esse tempo desconta ou não. A ideia é que fique vermelho realmente para que a gente possa ver de longe as máquinas que estão paradas por problema mecânico ou algo nesse sentido. Mecânico terminou o processo, posso dar um reiniciar. Além dos hardwares, que são os botões, os sensores que eu vou ter, eu também posso utilizar a própria tela, como é um touch, eu posso utilizar a própria tela clicando aqui no botão apontar. Tá? Então aqui eu vou clicar em apontar. Quando ele alcançar a meta, vai aparecer um símbolo aqui para o usuário saber que ele está na eficiência acima da meta, já vai mudar então esse percentual aqui para verde, ok? E aqui ele vai dando um adicionando, tá? Eu ainda não coloquei uma trava aqui, porque para poder demonstrar para vocês, tá? Mas eu estou trazendo o tempo padrão aqui da operação, aqui eu botei um simbólico, por quê? Porque se o tempo é de 30 segundos, eu não vou poder clicar várias vezes no intervalo inferior, né, a 30 segundos, ou que seja 80% do tempo de 30 segundos. Então a gente vai fazer essa validação ainda, tá? Então aqui eu estou com 150% de eficiência, né? Ainda é um modelo, né? Finalizei então, pronto, já estou apto então a escolher então uma outra operação para reiniciar uma outra ordem de produção. Então aqui eu estou numa televisão, uma Smart, né? Ou no computador, onde que eu estou espelhando uma televisão, e eu vou dizer que então que essa televisão é da célula 1. Então, aqui vai trazer então a eficiência da hora, né? Então, essa célula 1 tem 6 operadores, né? O tempo padrão da peça é 5 minutos e 60 centésimos, né? E aqui o turno dessa célula, tá? Esse gráfico grande aqui, ele é com base no apontamento real hora a hora, tá? Então, por quê? Aqui a gente está falando em média do dia, aqui a gente está falando em percentuais da hora fechada, correto? Mas isso aqui é conforme vai bipando as peças, né? Porque se a meta é de 45 peças por hora, para mim está 100%. Na metade da primeira hora, eu não preciso bipar 45 peças, eu preciso bipar 22 peças e meia, vamos dizer assim, né? E da mesma forma, se eu tiver nos meus primeiros 15 minutos de trabalho, para mim está 100% da meta, eu teria que bipar 11 peças e um quebrado, né? Então, a ideia é que realmente isso aqui reflita em tempo real a eficiência da célula, ok? E então aqui a gente vai ter eficiência hora a hora, para saber quais são as horas menos improdutivas, que depois isso vai gerar tudo números, indicadores, né? E aqui a gente tem a eficiência da semana.
Tá? Então, a ideia é fazer uma premiação semanal. Tá? Então, aqui a gente está falando que a meta mínima é de 75%, que é o que eu fiz o custo. Então, essa célula está com 83% de eficiência na semana e vai ganhar prêmio. Por isso está com estrelinha aqui, porque está acima da meta. Então, aqui eu poderia ver outra célula, que já não tem um desempenho tão bom, né? E assim seriam os dashboards. Então, ó, essa célula aqui está horrível. Essa aqui já não vai ganhar a premiação na semana. Então, todos aqueles apontamentos que a gente fez lá, eles vão gerar indicadores para nós. Primeiro indicador é o indicador de Pareto, né? Então a gente consegue ver aqui as paradas, quais são as paradas. Eu poderia filtrar aqui a célula e tudo mais, né? E eu consigo então identificar aqui para mim tratar então os principais problemas que vêm afetando a minha produção. Aqui ele traz até um resumo financeiro de quanto isso impactou, porque às vezes o empresário não quer investir numa máquina, mas se de repente eu mostrar para ele que aqui eu posso filtrar depois a máquina, né? Ó, filtrar a máquina. Cara, que as retas elas estão representando, sei lá, tantos por cento da parada dele e que isso reflete tantos reais por mês. Cara, eles pagam a parcela numa máquina. Então, é um argumento forte, né? Para mim, trocar o equipamento, melhorar os equipamentos da minha produção. Então, é um outro problema também que as empresas têm que a gente vai conseguir resolver, tá? Aqui é os cadastros, né? Os motivos de cadastro que a gente vai só cadastrar antes. Aqui tem a questão do OEE, que a gente consegue fazer a comparação semanal para resultado, né? Isso aí seria uma empresa mais avançada, vamos dizer assim, né? A questão da análise da concessão, porque como eu vou fazendo as pausas, né, eu consigo ver as concessões, os percentuais de concessões em cada setor, para me fazer uma comparação com o que eu estou utilizando nos setores, ver se está dentro ou fora da realidade. E aqui então eu consigo ver o desempenho por posto, né, por terminais. Como é que está o desempenho de cada terminal, quem está desempenhando bem, quem não está. É, não é necessariamente o usuário, porque o usuário ele muda em relação ao terminal, né? Mas, por exemplo, se esse terminal 4 está numa máquina, eu consigo fazer uma análise desse terminal aqui para ver por que esse terminal está desempenhando tão ruim. Eu consigo ver os vários operadores que passam por esse terminal, se todos estão ruins ou se é só um ou outro, que às vezes é o equipamento também, né? Às vezes é a máquina, às vezes enfim, até o layout, né? Então, existem N fatores. Da mesma forma, aqui a gente vai ter dashboards então de produção, que eu vou conseguir ver a eficiência, né? A eficiência das células, né? Eu posso estar filtrando as células ou o setor como um todo, né? E olhando a eficiência, seja de hora em hora, seja do dia, seja semana, seja do mês, ok? Aqui então é um gráfico um pouco mais detalhado por célula, né? Então eu consigo ver essa semana no detalhe, dia a dia, e as demais semanas para ver se está na média, se está acima ou se está abaixo da célula. Também eu consigo ver uma análise por operador, então ver qual operador está desempenhando mais ou menos, né? E qual que já está cotado a receber prêmio ou não. Aqui são as paradas e quais são os motivos da parada, também vai ter um apontamento aqui que eu vou ter isso. Os históricos de produção, né, para análise. Então vamos falar agora sobre o financeiro, sobre premiação. Como é que eu vou pagar a premiação para essas células, esses operadores? Primeira coisa, eu tenho que determinar uma regra, né? Então, a partir de que percentual eu pago a premiação, né? Essa premiação ela pode ser geral por empresa ou ela pode ser diferente por setor, fica a critério do usuário, né? Aí eu posso determinar que se ele vai ser através dos percentuais que ele atingir, quais são os valores, tá? Ele vai poder trabalhar em valor fixo ou em percentual ou uma tabela progressiva, tá? Então vai ter 3 métodos aqui que eu vou estar podendo adicionando aqui e criando as minhas regras, tá? Aqui eu tenho regra de elegibilidade, então. Quem pode receber? Que ignorar faltas, então, indiferente se faltou ou não vai receber, não permite faltas, qual é a quantidade de faltas, né? Se permite atestado ou não, né? Então, tem faltas com atestado, faltas sem atestado. Se permite atrasos ou não, quantos atrasos, qual é a tolerância. Lembrando que isso aqui é a regra para uma semana, tá? E aqui eu tenho os descontos dos tempos por paradas, né? Para ter um resumo aqui do que pode e o que não pode descontar. Isso é feito lá no cadastro de paradas, né? Mas traz aqui para um informativo. Após cadastrar essas regras e fazer todo o apontamento,
então vou ter informações financeiras. Por quê? Eu já tenho um custo minuto. Esse custo minuto vai vir da onde? Vai vir aqui do cadastro do setor, né, que está vinculado à operação, que está vinculado ao produto, que foi vinculado à célula e foi feito o apontamento, né? Então a gente tem tudo amarrado, né? Eu não vou entrar muito em detalhes, senão o vídeo vai ficar muito extenso. Aqui eu consigo então fazer a premiação, então o financeiro aqui, ele consegue ver aqui quem está elegível de receber, né, qual o valor que ele vai receber. Posso pagar um indivíduo isoladamente, posso filtrar uma célula e pagar todos eles de uma única vez. Tá? Ele vai gerar então um financeiro aqui. Aqui eu vou conseguir ver os históricos de que foi pago, o que não foi pago e assim por diante. Então, essa é a regra, tá? Então, a regra é fazer com que todos recebam mais de acordo com a meritocracia. Para aqueles clientes que ainda não querem importar, eles podem então cadastrar os seus produtos aqui. Obviamente vai ter algumas coisas que vão ser fixas, ou seja, ele vai ter que escolher dentre as opções que eu colocar aqui por causa das operações que eu vou importar. Né? E exportar também, porque todo mundo tem que falar a mesma língua, né? Então tem coisas que eu não posso deixar eles cadastrarem, né? Ele vai poder então, também cadastrar as operações aqui manualmente para fazer a sequência operacional dele, então, né? Então aqui a gente tem a sequência operacional dos produtos e as operações aqui que vai determinar então o tempo, né? E aqui então vai ter o custo então por setor e por célula, enfim. Aqui a gente vai estar desenvolvendo um pouco melhor ainda essa parte de sequência operacional aqui ainda, tá? Bem, a grosso modo, esse é o TackTime. Ele vai ter aqui integrações via API e também ele vai ter importação de planilhas, né? Então, imagina que seja uma facção. Ela recebe em Excel os cadastros de operações, ela vai poder importar e utilizar esses cadastros, fazer o balanceamento dela também, caso ela queira, tá? Então, nós temos toda a metodologia, toda a regra comercial muito bem definida, muito bem amarrada, toda pronta. Muitas telas já funcionais, muitas telas ainda faltam desenvolver alguma coisa, né? Mas esse aqui não é o problema, tá? Esse aqui eu faço tranquilo porque esse aqui é o meu dia a dia. Esse aqui é o que eu estou acostumado a trabalhar já nesses 9 anos aí, né? O que eu vou precisar realmente é de ajuda no hardware, aonde que nós vamos desenvolver esse hardware, então, que ele vai receber essa tela via internet e vai fazer esses apontamentos, sendo que ele vai ter que funcionar também offline, né? Como se fosse um Gmail, assim. Imagina que tu está no teu celular ali sem internet, tu consegue abrir o Gmail, consegue ler os e-mails que tu recebeu, né? Tu só não consegue enviar nem receber, né? Isso só vai acontecer essa sincronização a hora que você tiver internet, tá? Então, esse é o objetivo do projeto, né? Fazer essa parte, então, onde que eu vou precisar de engenheiros, então, para finalizar esse projeto e poder, com certeza, contribuir com várias confecções, micro, pequenas e médias empresas de todo o Brasil.